Bem-vindos ao CryptoGuriCast, o lugar onde trazemos os debates mais diversificados do mundo cripto para você. Nosso intuito aqui é trazer os melhores convidados com qualidade, diversidade, que englobam os diversos assuntos do mundo cripto. Fundamentalistas, traders, degens, DeFi, tudo que o mercado cripto oferece e que a gente vai trazer para você aqui. O nosso mundo nunca para e o nosso conteúdo também não. Ele está sempre evoluindo junto com o mercado. Antes de começar o episódio, eu sei que é clichê, mas eu vou te pedir uma coisa. A gente é early adopter aqui. Então vocês entendem. Eu preciso da ajuda de vocês que ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e, mais importante de tudo, se inscrevam nesse canal para receber o conteúdo e todas essas novidades. E bem-vindos a mais um episódio do CryptoGuriCast. Olá, gente! Boa noite, tudo bem? Mais aqui um episódio com o CryptoGuriCast e hoje a gente tem uma convidada um pouco diferente que não é tão de cripto, ela também está no mercado tradicional, mas também está em cripto. Como eu já expliquei, eu gosto de trazer gente de todas as vertentes aqui, já trouxe até o Pit Money também, que também abrange mais o mercado tradicional. E hoje eu tô com a Emily aqui, Emily Garbelotto, é isso? Isso. Olá, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Emily Garbelotto. Já agradeço a oportunidade por estar aqui. Acredito que a gente vai ter um papo muito bacana. A gente vai passar por várias vertentes do mundo dos investimentos. Estou bem animada. Vambora. Boa, legal, Emily. Depois a gente no final ali, a gente fala todas as suas... o que você oferece, o que você trabalha, etc e tal, mas primeiro vamos começando assim com o papo. Hoje você, né, você me falou antes da gente começar a conversar que você está há 3 anos aí trabalhando com investimento, né, e hoje você também está cursando Relações Públicas, é isso? Relações Internacionais. Internacionais, beleza. Pô, legal. E você também está ajudando bastante gente a investir. Tem um canal no YouTube, né? Tenho. Que é o canal que hoje é o que mais bomba, né? Sim. Legal. E o Instagram lá também está crescendo. E eu vejo que você posta bastante no Instagram. Sim. A gente se conheceu no evento da Binance, que é, né, a maior corretora do mundo. E aí eu estava até, assim, perguntando a Emily lá do Paraná, do Sul, né? E eu também sou sulista, mas eu sou do Rio Grande do Sul. E aí ela veio aqui, um dos motivos foi justamente para participar aqui. Então é uma honra aqui, tá? Ter você aqui para também poder participar e a gente ter essa conversa. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, desses 3 anos e como é que você chegou, assim... nessa jornada, né? Uhum. Porque você falou que tem uma jornada ali do 0 ao 100, né? Isso. E isso foi uma coisa que você viveu, tá vivendo, tá em conjunto com as pessoas, como é que é? Bom, acredito que ainda estou vivendo. Para contar um pouco mais da minha jornada, acho que preciso ir um pouquinho do início para contextualizar. Bom, a minha jornada começou quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, com 14 anos. Eu não comecei a trabalhar já com o objetivo de guardar dinheiro. Eu sempre tive em mente que eu precisava ser alguém, construir algo, e depois que eu tiver algo consolidado, é que eu queria multiplicar meu dinheiro. Então, eu comecei a trabalhar, né, como jovem aprendiz. Meu contrato foi de 2 anos. Eu não era maior de idade, foi ali quando eu tinha 14, 15 anos. Então, meu contrato durou ali 2 anos. E aí, nesses 2 anos, eu tinha um sonho de construir o meu quarto. O que você fazia? Desculpa te interromper, mas o que você fazia como jovem aprendiz? Eu era do setor de logística, no setor administrativo mesmo. E aí, eu comecei a trabalhar nesse jovem aprendiz para conseguir construir meu quarto. Era um sonho meu, assim, desde criança, porque eu sempre dividi meu quarto com a minha mãe, com meus irmãos. E aí, depois que minha mãe conseguiu sair do aluguel e comprar a casa dela própria, a casa também tinha 2 quartos,
Um era pra eu dividir com ela e outro era pro meu irmão. Mas a casa tinha estrutura pra construir em cima. Aí eu falei assim, bom, vou começar no Jovem Aprendiz, vou juntar a minha própria grana pra construir o meu quarto em cima da casa da minha mãe. E aí, dito e feito, eu juntei o meu salário ali de Jovem Aprendiz, que era em torno de uns 480. Meu Deus, isso com 14 anos. Meu Deus. Juntei por 2 anos, construí meu quarto e o quarto tá lá. Mas construiu em cima, desculpa, construiu em cima um quarto... E uma sala. E uma sala, ou seja, Sim. construiu praticamente um andar inteiro em cima. Sim. Com o salário de Jovem Aprendiz. Pô, isso já é uma loucura, já é fora do normal, né? Exatamente. Eu compartilhei isso lá no meu canal do YouTube. Teve muita gente que me criticou, falando assim, ai, Emily, mas por que você gasta seu dinheiro, sendo que hoje você nem tá mais lá? Não foi burrice? Não foi alguma coisa? E eu falo, não, gente, isso foi, assim, essencial pra eu ser a pessoa que eu sou hoje. Porque nesse processo de 2 anos, juntando dinheiro pra construir meu quarto, me desenvolveu uma disciplina, assim, gigantesca. Sim. Que depois que eu atingi esse objetivo de construir meu quarto, eu sei que qualquer coisa que eu colocar na minha cabeça, eu vou conquistar. E foi exatamente isso. Aí acabou o meu contrato de Jovem Aprendiz, era a pandemia. Aí eu tava ainda terminando o meu 3º ano do ensino médio e eu tava sem emprego, né? Porque eu não fui efetivada no meu trabalho, porque eu ainda não tinha a maioridade. E aí eu tava estudando em casa, né, nesse 3º, e como era ali estudo online, eu tinha mais tempo, né, pra fazer as coisas de casa. E como eu já tava acostumada a ganhar meu dinheiro, eu falei assim, bom, vou ver aqui formas de trabalhar em casa pra ganhar meu próprio dinheiro. E aí foi que eu encontrei o marketing digital, né, com a pandemia, inclusive, o marketing teve um boom absurdo, o e-commerce cresceu absurdamente, Sim. porque as pessoas não estavam podendo não tinha como ir no centro, sair de casa. E aí foi aí que eu identifiquei a minha oportunidade. Porque quando acabou meu contrato, eu enviei muitos currículos, muito mesmo. Mas ninguém me mandava mensagem, ninguém marcava entrevista. E eu falei, bom, preciso fazer o meu próprio... Quando acabou o contrato, foi qual ano mesmo? Foi 2019, né? Foi antes da pandemia ainda. Foi em dezembro e a pandemia começou em fevereiro. Essa palavra, mas tudo bem. Depois... Dane-se, gente. Não, dane-se agora. Tá. Mas daí, eu tava estudando em casa e encontrei o mundo do marketing digital. E aí, vendo essa oportunidade de que as empresas não estavam vendendo, eu falei, bom, vou me especializar nisso, vou ser essa pessoa que vai ajudar essas lojas a venderem mais. E aí foi isso, terminei meu 3º e, ao mesmo tempo, montei a minha empresa, que é a Garbeloto Media, que eu tenho hoje, já vai fazer 6 anos. Onde eu faço toda a prestação de serviços ali para lojas online, desde a criação até a performance de vendas diária. E aí minha empresa foi crescendo, né, prestando serviço ali para um cliente, um foi indicando para o outro, conforme os resultados. E quando eu cheguei em 3 anos de empresa, eu vi que eu tava ali num patamar onde que eu já estava ali consolidada, já estava ali gostando do que eu estava fazendo, do que eu estava trabalhando, porque uma das minhas, assim, dos meus princípios é trabalhar com algo que eu gosto e não pelo dinheiro. E eu encontrei isso. Só que daí com 3 anos de empresa eu falei, tá, tô trabalhando com algo que eu gosto, eu tô gerando resultados, isso tá me fazendo bem, porque eu gosto quando os clientes me mandam, Emily, estamos tendo esses resultados aqui, piriri, pororó. Só que eu não tô construindo patrimônio, entendeu? Não tô vendo meu dinheiro multiplicar. Eu tava ganhando uma graninha legal, só que eu não tava fazendo nada pra multiplicar. Você, no caso, não tava vendo aquilo multiplicar, tava só tendo aquele salário, digamos assim. Às vezes era maior ou menor, porque, óbvio, vida de empresário, né? Mas não tava vendo aquilo crescer para um patamar maior. Exatamente. Isso? E foi bem no ano que eu também mudei da casa da minha mãe para morar sozinha, meus custos aumentaram e eu só via aqueles 8 mil reais sobrando e não aumentava, não abaixava também. Sobravam 8 mil, né? Sempre 8 mil. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo que tá sobrando só 8 mil? E eu vejo que muita gente se encontra nessa estagnação financeira. Desculpa, sobrava 8 mil, você pagava todas as contas, sobrava 8 mil e esses 8 mil era pra... Já tinha comprado comida, já tinha comprado tudo, era 8 mil pra, dá pra viajar, dá pra comer, quer dizer, dá pra sair, etc e tal... E, com 8 mil dá pra fazer muita coisa por mês, né? Era tipo uma reservinha, entendeu? Que eu tava tentando subir. Mas você já tava botando em algum lugar? Não, eu ficava parada ali na caixinha do Nubank. Na caixinha. Então você deixava em algum lugar Mas já. sem pretensão nenhuma. Não, entendeu? Tá. Só porque era o banco que eu usava e deixava ali guardado. Sim.
E aí eu vi esses 8 mil nunca subindo, eu falei, não tô gostando disso, eu preciso construir um patrimônio, até pensando em aposentadoria, que é uma coisa que eu falo bastante no canal, né? Porque eu tenho 23 anos, quem que me garante que eu vou me aposentar pelo INSS? E se eu me aposentar pelo INSS, quem me garante que eu vou conseguir sobreviver? Então, isso já começou a me preocupar também. Além de ver meu patrimônio subindo, pensar na minha aposentadoria. E aí foi o pontapé inicial para eu começar a buscar sobre investimentos. E aí, como você mesmo falou, que vida de empresário tem meses que ganham um pouco mais, meses que ganham um pouco menos, eu queria mais estabilidade. Sim. E aí, procurando por ativos que me trouxessem uma estabilidade, assim, eu encontrei os fundos imobiliários. Acredito, assim, que tem muitas pessoas que não gostam de fundos imobiliários, mas eu acredito que é um dos ativos, assim, que são mais fáceis para quem tá começando. Porque é muito assim, perceptível, né? A gente vai lá, compra a cota, no mês seguinte a gente tá recebendo os primeiros dividendos. Pra quem tá começando, nunca viu dinheiro na conta, é uma coisa assim que dá uma luzinha no final do túnel, sabe? Inclusive, eu já compartilhei no meu canal quando eu recebi os meus primeiros dividendos, que foi R$1,80. Aí eu falei, gente, que coisa legal, que mágica. Teve gente que Você tinha botado quanto lá? Eu tinha comprado, sei lá, uns R$150, 200 de fundo imobiliário. Bem pouquinho. Aí me gerou R$1,80. Porque assim, na caixinha do Nubank, se você botar mais ou menos 8 mil, você no final do mês até que vê alguma coisinha, né? E eu digo muito assim, pra quem às vezes já chegou o cliente para mim, aí falando da minha experiência em cripto, eles falando assim, pô, tá 75 mil, era melhor eu ter botado isso tudo na Selic. E aí eu falei para ele, cara, vai subir de novo. E depois ele falou, não vou te escutar, vou vender tudo, sendo que ele tinha comprado mais caro. E depois subiu para 127, 120 e poucos, não me lembro agora o valor exatinho, né, que bateu lá, 126, acho que foi. E aí, às vezes a vontade era mandar uma mensagem, e aí, cara, botou na Selic? E assim, ele já tipo, queria vender tudo com loss para colocar lá, né? Então, às vezes é uma dificuldade muito grande para quem entra numa renda variável, você vê isso. Você vê o valor que você botou, digamos que ele teria comprado a 85 mil, não dá um exemplo. Aí foi para 100. Aí depois foi para 75. Aí ele falou, não, pô, tô há 6 meses e eu não ganhei nada. Aí, para esse cara que bota um valor desse, né, num que ele vê todo mês caindo, ele fala assim, não, eu tenho mais segurança, eu teria ganhado mais. Não é sempre uma realidade, mas é por isso que é sempre bom também ter a diversificação, né? E também entender o seu perfil psicológico, né? Então, acho muito importante a pessoa entender o seu perfil psicológico. Bom, se não é para você, cara, se você não aguenta isso, você também não merece que você comprar 49 mil em um ano, tava 126 mil. Ao mesmo tempo, você também não merece isso. Porque você não aguenta. Mas não quer dizer que seja errado para você. Quer dizer que isso não é para você, que não é o seu perfil. Às vezes é você ganhar ali o pouco e esse pouco, o que vai pingando, vai ganhando aos poucos. Mas existe uma pesquisa, né, que você e eu acho que você deve conhecer, e eu não me lembro qual a porcentagem de variável, acho que é de 20% a 30%, se você colocar mais ou menos numa carteira diversificada entre mercado tradicional e cripto, se você tiver ali mais ou menos 5% com esse pé em cripto, ela pode aumentar entre 20% e 30% o resultado para cima da sua carteira, né? Exatamente. Então, ter também um controle desse psicológico seu.
E aí tem gente que nem eu, que nem os outros malucos que falam, não, cara, não tenho um dinheiro em real e é tudo cripto. Entendeu? Dane-se. Essa é a diferença. Mas para mim eu gosto sempre de falar e de entender, ver a sua história, genial. Uma história que com 14 anos você pegou e fez uma coisa que ninguém faria, entendeu? Tem um amigo meu também que ele ganhou Bitcoin com um joguinho online. Ele ganhou 16 Bitcoins. E ele tinha mais ou menos a tua idade lá, e etc. Aí ele gastou, em 2016 por aí, uma viagem para Disney, mas ele guardou 2,5. E ele tem até hoje esses 2,5. E eu falo assim, cara... E hoje ele tem já mais de 30 anos. Eu falava, eu nunca teria a tua disciplina de ter, nunca vendido esses 2,5, de ter ido 20 e tal. Eu teria feito um DCA, eu teria feito um DCA, não, uma realizaçãozinha, entendeu? Dobrou, realiza um pouco, entendeu? Eu sempre gosto mais de fazer nesse estilo. Ele rodou, né? Entendeu? E até hoje rodando. Então ele vê essa volatilidade, mas é muito o perfil do cliente, cara. O perfil da pessoa de aguentar ver esse patrimônio fazer toda essa volatilidade, né? Sim, exatamente. E aí, né, quando eu vi essa luzinha no final do túnel, foi aí que eu comecei a aportar com mais força, né? Porque nos primeiros aportes foram 150, 200. Hoje eu tô na casa ali de 2.500, 3.000 reais de aporte. Só que só investindo em fundo imobiliário eu vi que não tava sendo o suficiente, né? Foi o que você falou. A gente começar a ver sempre os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo e também o nosso perfil de investidor. E aí eu fui vendo ali que eu era um pouco mais moderada pro arrojado. Falei, gente, quero incluir outras classes de ativos. Eu fui incluindo ações, fui incluindo ETF americano, e aí eu fui incluindo o Bitcoin, né, as criptomoedas. E aí que eu entrei nesse mundo, né, agora eu realmente quero aumentar a porcentagem de criptomoedas na minha carteira, aos pouquinhos estou fazendo isso. Esse mês meus aportes foram em ETF americano e também em criptomoedas. Aí eu documento tudo isso lá no canal. E é isso, eu acredito que essa foi um pouco da minha jornada. Agora eu tô documentando o que eu falei pra você, né, a série ali do 0 até os meus primeiros 100 mil reais investidos. Esse mês de fevereiro, tô documentando lá no canal, deu 65 fechamento desse mês. Então, tô aí documentando tudo. E aí é uma jornada, assim, que é o que a gente falou, tem que ter bastante disciplina pra não pegar os lucros e tudo mais. Eu mesmo sou uma holder ali de Bitcoin, eu não vendo, assim, né? Eu prefiro comprar aos pouquinhos pro longo prazo, entendeu? E como é que tu tá fazendo esse DCA de Bitcoin? Bom, atualmente eu faço a compra dos bitcoins através de uma exchange, a Binance, né? Não sei se poderia falar, mas através de uma exchange. Eu tenho bem pouquinho o patrimônio. Assim que eu aumentar mais, eu pretendo começar a fazer minha própria autocustódia. Mas como é que tu faz o DCA? Eu digo, tu compra uma vez por mês? Ou tu compra mais parcelado? Foi o que eu falei. Eu vou comprando sempre ali os pouquinhos, entendeu? Eu defini uma porcentagem que eu quero ter de cada ativo na minha carteira de investimento. E aí, se eu tenho 2.000 ali pra aportar, eu vejo o que tá menos ali da minha porcentagem. Então, se eu quero ter 5% de Bitcoin e eu tô com 3, eu já sei que o meu aporte tem que ir mais pra Bitcoin. Mas claro que eu sei ali que se algum ativo tiver com um momento ali mais oportuno, eu vou estar aproveitando. Com um desconto maior. Sim. Até assim, as pessoas falam, tem o DCA, você pode fazer o DCA toda semana, você pode fazer o DCA uma vez por mês, e eu falo assim, você pode fazer até o DCA de 3 em 3 dias, porque quanto mais você fazer esse DCA, né, isso se você, depende, óbvio, do seu patrimônio, você vai pagar o quanto esse DCA vai ser a taxa que você vai pagar ali vai representar a taxa. Mas, normalmente, numa Binance, se o dinheiro tá lá, etc e tal, ou não vai infligir em nada. Mas, por exemplo, assim, de 3 em 3 dias é muito mais fácil você ter um preço médio
melhor do que se você fazer uma vez por mês. Óbvio, né? Entendeu? Então as pessoas às vezes pensam, nossa, vou fazer tal dia. Pô, às vezes eu falo, faz mais frequente se você pode, entendeu? Uhum. Porque daí você tem esse preço médio maior, mas sempre deixa um caixa para esses momentos que nem você falou, que são os momentos onde você vai pegar e vai falar assim, nossa, agora tá muito barato, eu vou comprar 3 vezes mais do que normalmente eu compro, porque realmente é uma oportunidade, como o Warren Buffett fala, né, ali, compre aos sons do canhão e venda aos sons do violino. E aí tu tá fazendo ali na Binance, né? Essa galera que te segue, ela deve ser um pouquinho mais, talvez, do mercado tradicional. Eles estão indo... como é que tá a receptividade deles em cripto? Tem uma galera forte na comunidade que investe em cripto, mas eu acredito que a galera tá mais ali para ações ainda. Outra classe de renda variável. Isso. Até porque eu acho que cripto, por mais que a galera de cripto já sabe que é grande, né? Mas acho que ainda tá entrando bastante gente. Até porque acho que é legal falar dos ciclos de mercado também, né? Quando o Bitcoin tava ali nas máximas dele, tava todo mundo querendo comprar. Agora, né, que tá caindo, tá todo mundo com medo. Mas foi o que eu acabei de falar, né? Esse é o momento oportuno, né, de comprar. E o momento que a gente vê, né, de compra, que é quando tá todo mundo querendo comprar, é 120. E aí a galera fica triste, se decepciona, né? Sim. E aí é que há a grande diferença do varejo e do institucional. Porque o institucional, ele sabe disso. Então ele sabe quando comprar e ele não se importa com esse extremo medo. E o ciclo passado do Bitcoin, por exemplo, ele era praticamente criptonativo completamente. Na realidade era todo criptonativo, né? Porque todo mundo falava, esses grandes bancos, todo mundo, BlackRock, etc., até falava assim, se um assessor meu comprar Bitcoin, vai despedido. Hoje, o maior fundo dos caras é o quê? Bitcoin, né? Então, né? Tudo muda em muito pouco tempo. E em cripto, imagina, eu penso assim, daqui a 5 anos, como é que vai ser, né? Se há 5 anos atrás era isso que eles falavam, né? E aí a gente tem que acompanhar o varejo, né? O varejo e o institucional. Porque o que aconteceu? Antes, quando a gente analisava o mercado cripto, a gente analisava muitos dados on-chain, que são os dados da rede. E aí a gente conseguia ver tudo de forma mais clara, porque era só essa galera criptonativa. Só que agora é muito mais complicado de analisar. E eu acho que também vem muito mais agora a macroeconomia para a gente botar aí na frente para olhar para cripto, né? Você falou dos ciclos, e eu estou falando isso tudo porque você falou dos ciclos, e eu acho que cada vez todo o mercado existe ciclos, mas o ciclo do Bitcoin como conhecido cada vez vai ficar mais extinto. Porque ele vai ser cada vez mais institucionalizado e mais ligado à macroeconomia. Tanto o passado, que se você for ver, que era criptonativo, se você for ver, ele deu o up dele quando aconteceu a pandemia. Verdade. E o que aconteceu quando aconteceu a pandemia? Injeção de liquidez e corte de juros. Então, todo mundo cortando juros para ajudar as empresas e injetando liquidez no mercado. E aí o Bitcoin subiu. Teve uma queda no meio do ciclo, que foi quando a China cortou, né, os mineradores e baniu o Bitcoin. Todos os mineradores no meio do ciclo de alta
que ele estava batendo 68, 60 e poucos, tiveram que sair da China e ir para outros lugares para minerar, isso no meio do ciclo, e aí o Bitcoin caiu, foi mais ou menos a 30 e poucos dólares, e voltou aí a bater uma nova máxima antes de cair de novo, mas porque quando ele deu essa queda de novo, foi uma queda que deu exatamente quando eles vão agora a gente tem que parar de injetar liquidez, e que foi em 2022 já. Vamos parar de injetar tanta liquidez, já cortamos juros demais, etc e tal. Uhum. Então, eu acho que está muito ligado à macroeconomia também, como os outros ativos também, e em geral, né, do mercado em geral. Então, eu acho que todo mundo tem que estudar muito mais a macroeconomia e geopolítica para entender cripto também, para não ficar preso a esse negócio de que cripto é só os dados, só isso aí, porque está evoluindo e como você está vendo, agora está cada vez mais institucionalizando, como você também falou, né? Sim. E o pessoal tá vindo muito mais. Porém, o varejo ainda não sabe como se comportar quando isso acontece. Esse é o problema, né? Eu não sei o que você acha disso, eu divaguei aqui, mas tudo bem. Não, eu acredito assim que ciclos vão sempre existir, independente do mercado, mas eu acredito muito que a gente tem que levar em consideração os fundamentos. Se o ativo tá caindo e ele tá com os mesmos fundamentos, por que você vai deixar de comprar? Sim. E muita gente não entende isso, entendeu? Eles seguem mais o efeito manada, o medo, entendeu? E aí acaba deixando essas oportunidades na mesa. Então a gente tem que ir mais ali pelos fundamentos, ao invés de ficar seguindo notícias. Porque se a gente for se basear em notícia, minha filha, a carteira vai virar uma bagunça. Eu me lembro que eu acho que eu escrevi um texto uma vez para investing.com, um artigo, e foi justamente assim, porque eu me lembro que aquele dia eu abri o YouTube e tava uns 5, 10 vídeos assim, bear market, tudo vermelho, etc e tal, falando de cripto. É bem e assim. sendo que não é tudo isso. Não. E aí, eu falando assim pra eles, gente, se acalma, meu Deus do céu, entendeu? E aí a galera colocando medo, e a própria galera de cripto colocando medo, porque eu falei assim, cara, eu sou um analista, eu tô todo dia aqui olhando o dado e olhando os negócios. Uhum. Mas eu abro isso aqui e me atinge, de certa forma. Não tem como atingir, porque eu fico olhando, eu olho aquilo lá e fico, meu Deus do céu. Imagina algum cliente seu que olha aquilo lá, um cliente meu também que olha aquilo ali e fica assim, não, meu Deus. Aí ele já pega e me liga na hora, entendeu? Uhum. Nossa, já tive um cliente que me ligou, não, porque tal influenciador falou ali no YouTube que é pra vender tudo, que é blá, blá, blá. Eu falei, não, cara, não, blá, blá, blá. Tudo bem. E aí depois, desandou muito mais, né? Sim. Então, às vezes não sei se é por views, por coisa e tal, mas acho que também é por clickbait e tal. Mas é muito complicado, porque a gente tem que estar, que é educador, como eu e você, que faz essa análise, tem que estar toda hora, às vezes, dando razão psicológica para essas pessoas não agirem por impulso. Exatamente. É a educação, né? A gente tem que educar esse pessoal, porque senão eles vão muito pela emoção e não pelos fundamentos, como eu falei. E quando você busca um fundamento, por exemplo, assim, você falou de Bitcoin praticamente, você investe em outra cripto? Eu tô para incluir Solana e Ethereum, mas ainda tô aumentando minha posição em Bitcoin. Ainda tá aumentando a sua exposição só em Bitcoin? Só em Bitcoin. Entendi. Tá. E o que você acha para você, o que é o fundamento do Bitcoin? Bom, ele tem os principais fundamentos, né? Que o primeiro deles é ser uma moeda descentralizada, onde é muito importante isso. Ela é uma moeda que não é desinflacionada.
Então, esses são os meus principais fundamentos. É um dinheiro que é seu, entendeu? E se você compra da maneira certa e depois você faz a sua própria autocustódia, entendeu? Ninguém vai tirar isso de você. Agora, que nem se for uma pessoa que vai pegar aí pra analisar o histórico do real, a gente já teve confisco na poupança, a cada ano que passa a gente perde poder de compra. Agora o Bitcoin, gente, é o futuro, eu acredito. Vou aumentar bastante a minha posição, porque eu já mudei a minha visão. Tá. Pode falar. Não, pode falar. No início, quando eu comecei nesse mundo dos investimentos, eu via falar em criptomoedas, mas era um mercado que eu não acreditava muito. Mas depois que eu comecei a estudar e ver todo o histórico, a diferença, eu falei, não, eu vou colocar um pezinho ali, nem que for 5% da carteira, entendeu? Reserva de valor, entendeu? A gente tem que focar um pouquinho nisso. Tá. Pra você, o Bitcoin, ele mudou de sentido no meio do caminho? Não vamos dizer mudou de sentido. Acho que era a falta de conhecimento mesmo, da minha parte. Não foi essa a pergunta. Deixa eu tentar formular melhor. O Bitcoin foi criado para uma coisa, mas hoje ele praticamente não é mais usado para isso e é visto de outra forma. Uhum. Não sei se você concorda com isso ou não. Concordo, acredito assim que vai chegar um dia que a gente não vai mais precisar fazer, não sei como que tá, né, mas eu vou falar assim de acordo com o que eu sei, que a gente não vai precisar mais ficar fazendo câmbio, essas coisas, vai ser tudo Bitcoin, a gente vai viajar para países assim, vai ser a moeda, não vou falar que vai ser substituído por dólar ou por real, mas acredito que todo mundo vai usar, entendeu, daqui a alguns anos. Eu discordo de você nessa parte. E eu acho que, na realidade, o que aconteceu? O Bitcoin ele foi criado para ser essa moeda de troca, para ser isso. Porém, hoje ele já não é visto mais como isso. Isso é como se fosse o ouro. Ele foi usado como uma moeda de troca, onde todo mundo antigamente usavam ouro, depois eles mesclavam o ouro com outras coisas, depois eles pararam de usar o ouro, e hoje, conhece alguém que tem uma caixa de ouro? Não tem. Né? Você vai comprar um cachorro-quente com ouro? Não vai. E ninguém vai comprar um cachorro-quente com Bitcoin. Sim. Entendeu? Então, ele foi criado para ser essa moeda de troca, mas hoje é o que você na mesma frase falou. Reserva de valor. É uma reserva de valor, mas que não vai... Eu não vou comprar... se eu tenho Bitcoin, por que eu vou comprar uma cerveja com Bitcoin? Eu vou comprar um cachorro quente com Bitcoin. Entendeu? Eu vejo valor no Bitcoin. E eu acredito no Bitcoin. Eu não vou trocar o meu Bitcoin por um cachorro quente. Eu vi até algumas matérias que a galera tava querendo já receber o salário em Bitcoin. Não me lembro aonde, mas era já receber, entendeu? Sim, mas o Bitcoin não vai ser essa solução. Ele mudou durante o tempo. Ele mudou. Porque as pessoas começaram a ver tanto valor nele que ele ficou valioso. E ele tão valioso e ele tem um supply infinito. Sim. Ou seja, se você tem um supply finito, você não pode substituir a moeda fiduciária por ele. Sim. Porque, infelizmente, você precisa ter uma demanda, às vezes, de dinheiro, onde que você precisa até imprimir esse dinheiro. Isso pode ser uma coisa muito ruim, se for incontrolável. Certo? O dólar existia, o lastro em ouro e que foi extinto em 1971, certo? Mas hoje eles não imprimem também dólar a qualquer, assim, óbvio que virou uma moeda de jogo imobiliário, não só o dólar como tudo, né? Mas sempre há consequências, então não tem como fazer isso de qualquer jeito. Senão acontece o que acontece às vezes com alguns países, certo? Inflação, descontrole financeiro, etc e tal.
Mas, se acontece uma pandemia, etc e tal, e eu tenho um Bitcoin que tem um supply infinito e eu preciso de marca de coisas e tal, e isso foi até uma coisa que o Caça, que é um mentor para mim, fala, eu preciso ter algo que me possibilite imprimir e injetar liquidez, injetar dinheiro. Se eu tenho algo que é limitado, eu não tenho como injetar uma liquidez. Porque essa liquidez já vai ter acabado num certo momento. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o Bitcoin tem que ser visto como essa reserva de valor, como se fosse um ouro, que o ouro, ele é... a gente não sabe quanto tem de ouro. A gente pode achar uma mina de ouro daqui a pouco aqui no Brasil. A China achou há algum tempo atrás, etc e tal. E aí, o ouro, óbvio que ele tem ali um valor, mas se acha, a gente não sabe o supply dele. Sim. Né? O supply do Bitcoin a gente sabe. E o supply da moeda fiduciária é infinito. Os caras imprimem que nem louco. Mas esse também é a ruína do negócio. Sim. Então a gente tem que achar um modo, e eu também não sei, né? Admito aqui, de que como vai ser a próxima evolução do dinheiro para que encontre uma solução plausível para que essas dívidas que os Estados Unidos e todos os países não param de criar. Sim, mas como você falou também, teve essa troca de papéis, né? Primeiro o Bitcoin veio com esse olhar de ser uma moeda de troca, mas agora tá com essa reserva de valor. Sim, concordo com isso também. Não, eu desculpa falar um monte, mas que eu queria te dar essa visão que, acho que tem muita gente que pensa nisso, que o Bitcoin vai ser essa moeda, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Mas já mudou. A ideia inicial foi essa. E era uma ideia muito boa. Sim. E principalmente no momento em que ela surgiu, que foi indo no crash global de 2008 e para 2009. Que foi onde o Satoshi Nakamoto postou lá, entendeu? Então, veio a calhar naquele momento essa ideia genial, onde todo mundo começou genial isso aqui, mas hoje já é outro momento em que a gente vive completamente diferente, sim, entendeu? E a gente vai ver cada vez menos... E a gente já está vendo cada vez menos as pessoas conseguindo ter menos Bitcoin, né? Então, para ter, 0,00... Antes era muito mais fácil, né? Sim. E é isso que eu falo. Cada vez vai para a mão dessas pessoas mais ricas e vai ser essa reserva de valor de um país, de alguém assim, entendeu? Sim. O que você acha disso? Não, acredito que vai estar caminhando para isso mesmo. E quando eu comecei a estudar sobre Bitcoin, eu tinha mais essa visão que seria mais uma moeda de troca mesmo. Mas aí eu comecei a aportar mais por questão de valorização e reservas de valor. Valorização e reserva. Não, beleza. Óbvio, isso é normal. Ninguém aporta por aportar. Né? A gente sempre... Tem gente que aporta. Se a gente estuda, eu quero ganhar dinheiro ali, a gente dá pelo menos uma estudada. Mas uma das coisas que eu acho legal que ainda as pessoas fomentam nesse negócio de trocar o Bitcoin, pra gente que já entende, às vezes vou comprar uma caipirinha ali, e aí na beira da praia, e aí eu falei assim, você aceita Bitcoin? Aí não, eu falei, baixa a carteira aqui e eu vou te pagar em Bitcoin. E aí esse cara nunca estudou Bitcoin, nunca nada.
E aí, e no momento em que eu paguei, ele falou, eu recebi em Bitcoin, agora eu vou ter que estudar o que é isso aqui. Então, teve uma jornada muito legal que aconteceu comigo hoje, eu quero até contar. Um amigo meu, um amigo muito próximo, que tem uma cervejaria, ele chegou e ele tinha uma... a gente teve uma discussão e falou assim, não, porque Bitcoin é moeda de joguinho, não sei do que, blá, 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 a gente discutindo aí, não foi uma discussão, mas foi, blá, 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 não sei do que, e aí beleza, aí eu falei assim, tá 49 mil, tava por aí, se chegar a 100 mil, você vai aceitar. E aí, o mais engraçado foi, eu convidei 2 amigos meus para ir na cervejaria. No dia tava 80 e poucos mil. E a gente chegou lá e de repente pulou para 100 mil. Nossa. Na frente dele. E eu falei, mano, assim, eu falei, agora você vai ter que aceitar. Aí a gente foi lá e fez um evento de Bitcoin, veio umas 50 pessoas lá para ele aceitar Bitcoin. Aí ele aceitou. E hoje eu fui no Instagram e vi ele aparecendo na CNN com uma cervejaria que aceita Bitcoin. Nossa, eu vi a foto que você postou. Aí eu falei assim, nossa, cara, que legal. Por exemplo, desde que a gente discutiu até esse momento aqui, pra mim é uma realização, entendeu? Sim. Então, mesmo que eu fale pra você que eu não acredito nisso, mas eu acredito que é um caminho para converter pessoas que começam a acreditar. Sim. E começam a pesquisar, porque pra mim ele falou assim, sempre caía não. Não acredito, é uma moeda de joguinho. Daí depois ele mostrou o gráfico pra mim dele, não, mas eu vi que sempre sobe. Pode. Eu falei assim, agora você tá estudando. Ele, sim, né? Agora eu tenho que estudar. E agora você tá gostando. Ele, agora eu não vendo mais. Entendeu? Legal. Então acho que é essa educação e acho que você deve sentir isso. Como é que é pra você, assim, assim, o feedback que você sente desse retorno dos clientes que você fazem hoje ter resultado, né? Sim. Deixa eu só falar que você falou, né, do cara aí, do Bitcoin. Que eu fui comprar as passagens, aí tava lá a forma de pagamento, cartão de crédito, Pix, criptomoedas. Achei muito legal. E aí é isso, né? Conforme a gente vai, mesmo que seja ali trocando, vai trazendo mais gente pro mercado e vai tendo mais valor, como o negócio como um todo. Então, mesmo que tenha tido uma mudança de papel, né, de moeda de troca para reserva de valor, acredito que tudo vai beneficiar os ganhos ali, tipo, o aumento da popularidade. E agora, vindo pro que você falou também dos feedbacks, é muito gratificante ver que, através dos meus vídeos, eu consigo incentivar alguém a fazer alguma coisa boa, né? Porque, que nem eu sou uma pessoa assim, eu me considero nova, né? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida. 23 anos e fez um monte de coisa já. Que poderia estar influenciando as pessoas pro mal, né? E eu postando ali, mesmo que que seja só a minha trajetória, a minha jornada, é muito gratificante. No meu canal não tem tantos conteúdos técnicos, porque nesse meu momento ali de jornada do 0 até o 100k, eu tô focando bastante em aprendizados, tudo que eu tô aprendendo, quais estão sendo os meus erros, tô compartilhando tudo lá. Então, tem muita gente que fala, nossa, Emily, agora por conta de você eu entendi como que funcionam as ações, comecei a investir R$50 hoje, e eu sei que eu posso ter sido ali uma mudança na vida dessa pessoa. E isso me faz muito feliz. Eu sou muito feliz com o meu canal. Ainda estamos crescendo ali também, bebezinho. Mas já é muito gratificante todos os comentários, todas as mensagens. Eu já falei pra todo mundo que é só o começo. Acredito que ainda vamos ter uma grande revolução ali no canal, comunidade. Mas fico muito feliz com tudo. E você falou que eu tinha te perguntado em off, né? Pô, você tinha gravado algum vídeo e tal, seu curso estava trancado, você vai lançar, como é que é?
Atualmente eu tenho 3 infoprodutos. O primeiro é uma planilha de controle financeiro pessoal, para a pessoa controlar entradas e saídas. Tem um e-book, que é um guia de investimentos para iniciante. E tem o Rota da Liberdade, que eu falo que é liberdade financeira, mas também tem de tempo e geográfico. Porque dentro do Rota, eu também ensino como que a pessoa começa a empreender. Porque o empreendedorismo, assim, mudou a minha vida e me trouxe várias liberdades. E agora eu tô só ali na liberdade financeira. Então, é um curso para quem quer começar a aprender a investir com o pé direito. Lá eu falo todos os fundamentos de como que você faz para escolher uma boa ação, um bom fundo imobiliário, como você faz a gestão da sua carteira. Tem aulas ao vivo também. Eu abri só uma turma no ano passado. Tô regravando o curso inteiro. Acredito que eu vou lançar ali para maio, junho, a próxima turma. Tu não faz uma consultoria ainda? Eu faço consultoria de planejamento financeiro pela minha outra empresa, Gerbeloto Capital. Que não é uma recomendação de investimentos. Eu não monto a carteira com ativos, mas eu ajudo a pessoa a entender o perfil de investidor dela, o que não tá dando certo nas finanças, por que ela não consegue fazer sobrar dinheiro, e como que ela monta uma carteira de investimentos de acordo ali com os objetivos que ela tem. Defina as porcentagens de acordo com o perfil dela. Por exemplo, a pessoa quer viajar. Então, eu gosto de viajar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Pô, você já fez isso com 14 anos, basicamente, ali, né? Então, perfeito. Você consegue colocar ali, olha, a gente tem que diminuir daqui e tirar ali para conseguir botar nesse objetivo. Tem muita gente que trava nessa parte de organização. Às vezes a gente pensa que é óbvio pra gente que lida aqui com as finanças, mas não é. Tem gente que tem muita dificuldade mesmo. E mesmo não sendo uma recomendação, eu tô tirando as minhas certificações para conseguir fazer a recomendação, mas por enquanto eu tô focando mais no planejamento financeiro, a pessoa conseguir evoluir ali com o salário dela. E acredito que eu vou... já tá aberta a consultoria. Tá na lista de espera algumas pessoas. Todas as informações estão lá na minha bio. Beleza. E você dá um suporte para as pessoas em como elas podem achar novas fontes de renda, em como ganhar mais, além do... Às vezes, a pessoa tem um salário, mas quer ganhar um extra, ou até ali não tá tendo um emprego e quer começar um negócio sozinho, que nem você começou muito cedo, né? Sozinha. Sim. Eu sempre falo que é muito bom a gente ter um emprego, já tá empregado, mas é muito importante a gente ter uma segunda ou até uma terceira fonte de renda. Hoje eu tenho 6 fontes de renda, por mais que eu tenho 2 que são principais, outras sempre estão pingando, e de pouquinho em pouquinho ali a galinha, como é que fala? Enche o papo, né? E é basicamente isso. Quanto mais torneirinhas ligadas você tem, mais dinheiro você tem para conseguir fazer os seus investimentos. Então lá no canal também eu sempre tô dando dica para as pessoas de como que ela consegue ganhar mais. Tem lá no meu Instagram que eu abro caixinha de perguntas e falo assim, manda a tua profissão que eu mando ali para você ideias de como que você ganha mais. Eu me considero uma pessoa muito criativa, então se a pessoa lá me manda, eu sou esteticista, eu já falo, que tal você criar um produto seu manipulado? Por que você não cria um curso online para outras esteticistas se posicionarem no mercado? Entendeu? Eu abro uma gama de alternativas que a pessoa pode fazer. Porque, gente, tem pessoas que falam, me formei e só tenho essa opção. Não. Você consegue monetizar a tua profissão em várias e várias formas. Eu mesma fiz isso, que nem eu me especializei em gestão ali para lojas online. Mas tem clientes que não querem só a minha gestão. E aí, se eu ficar focado em só oferecer gestão, eu perco dinheiro. Então, eu coloco ali uma consultoria, porque às vezes a pessoa não quer que eu faça gestão, mas ela quer um direcionamento. Tem também um diagnóstico, onde a pessoa não quer nem falar comigo, mas ela quer que eu faça uma análise e envia para ela. Então, tem várias formas de você monetizar o que você sabe e atender às diferentes dificuldades que uma pessoa pode ter, né? Hoje em dia as pessoas têm problemas, todo mundo tem problemas, seja no relacionamento, com o próprio corpo, na alimentação. Então, se você não consegue parar ali um tempinho do seu dia para pensar em qual problema você pode resolver para ganhar mais dinheiro, você tá deixando dinheiro na mesa. Porque é muito fácil, assim, você pensar em um problema, desenvolver uma solução e encontrar ali seu público-alvo. Isso vai fazer você ganhar mais e vai fazer você chegar mais rápido nos seus objetivos também. É assim que eu consegui juntar mais de 60 mil reais em menos de 3 anos, aumentando as minhas fontes de renda, não me contentando, né? Tem muita gente que é conformada com a situação que vive. Tô trabalhando ali o dia inteiro, ganho só um salário. Um salário, etc. E se perder... Já era.
tenho amigas que, por incentivo, não incentivo meu, mas acredito que eu tenho uma partezinha ali de participação delas me verem nesse mundo do empreendedorismo. Minhas amigas já estão abrindo estúdio de sobrancelha, left lifting, a outra também tá abrindo empresa de prestação de serviço ali de design. Então, o pessoal do meu ciclo já tá ligado nessa questão de aumentar as fontes de renda, não depender ali só do CLT, por exemplo. Porque muita gente acha que CLT é segurança, mas não é tanta segurança, né? O que você acha sobre isso? Tudo bem. Tenho nada a comentar, CLT. Porque tudo bem que a pessoa tem alguns meses ali de garantia, mas nada garante que ela não vai ser garantia se ela não souber fazer tudo que você acabou de falar e tudo que a gente conversou. Porque se a pessoa não tem CLT e ganha e trabalha como PJ, ela vai ganhar o referente a isso, que seria, por exemplo, se a pessoa... Vamos dar um exemplo. A empresa vai pagar 5 mil para você se for CLT, mas ela tá gastando 10 mil com você. Uhum. E ela te oferece para você ganhar 10 mil sem ser CLT. Uhum. Só que aí você vai virar PJ. Só que aí você pega esses 5 mil e faz tudo o que você falou, né? Investe de certa forma. O que você acha que vai dar mais certo, gente? E deixar, né, ali com eles que rende menos do que a inflação ou investindo do jeito certo, né? E ganhando muito mais, até sendo, mesmo que seja em FIIs, mesmo que seja num mercado mais assim. Ou até, às vezes, na caixinha no Nubank rende mais, entendeu? Então é um negócio meio assim. O problema é as pessoas têm que ter essa educação. E um dos problemas do Brasil eles ensinam artes, filosofia, mas não tem educação financeira na escola. Exatamente. Entendeu? Então, se tivesse educação financeira, as pessoas saberiam muito mais. Mas é óbvio que eles não querem dar isso pra gente, porque... mas também eu acredito que é muito da pessoa ir atrás, porque senão todo mundo pode usar isso como desculpa, que não teve educação financeira na escola. Não, concordo plenamente com você, mas eu acho que deveria ter. Sim, com certeza. Entendeu? Porque se tivesse essa facilidade desde cedo a pessoa ter, hoje em dia a gente tá, tu é mais nova, mas hoje em dia o mundo é muito mais fácil. Então é muito mais fácil encontrar essa educação financeira. Sim. Mas imagina nos anos 90, como é que uma pessoa dessa ia encontrar uma educação financeira? Se ela não tem na escola, ela vai encontrar onde? Tipo, na internet não ia ter quase nada, até porque muita gente não tinha nem computador em casa, entendeu? Sim. Então acho que era uma coisa que deveria existir. Hoje em dia é muito fácil, hoje em dia a gente consegue ir atrás. Sim. Mas é tardio. Muitas vezes a pessoa tem esse despertar. Esse despertar tardio que você não teve, você teve cedo. Mas aí é uma visão também, acho que é até tua, porque você, teve esse negócio. Eu tive cedo, mas, tem gente que só percebe isso depois. Porque às vezes a pessoa tá tão cega pelo mundo que ela não vê que ela pode ter essas outras fontes de renda dentro até do que ela gosta. Sim. Né? Tem gente também que acha que só porque veio de uma família que é mais humilde, que esse é o destino da vida dela. E não é, porque se fosse limita, assim, né? Sim. Minha família foi, assim, totalmente contrária. Eu não tive nenhum incentivo para buscar educação financeira. Acredito que o meu incentivo foi os problemas que eu passei quando eu era mais criança, assim. Muito problema relacionado a dinheiro, falta de gestão. E aí, desde muito nova, eu já falei, quando eu começar a ganhar meu dinheiro, vai ser diferente. Então, foi justamente por esses probleminhas, assim, que passei anteriormente, que tive esse despertar cedo. Não, você tá de parabéns. A primeira coisa que eu comprei quando eu ganhei o meu primeiro salário foi uma TV e um ar-condicionado.
Mas ar-condicionado eu não me arrependo até hoje. Porque eu morria de calor. Investimento, dormir bem. Teve uma vez que eu me lembro até hoje, há muito tempo, né? Meu primeiro salário, mas tava tão calor, que eu tomei, lá em Porto Alegre, eu tomei 3 banhos gelados no meio da noite. Nossa, lá é tão quente assim? É mais quente que aqui. E é mais frio e mais quente, né? E aí eu falei assim, não, o meu próximo salário, que o meu primeiro foi a TV e o segundo foi o ar. Meu próximo eu vou comprar um ar-condicionado. Aí eu comprei, eu falei, mano, eu devia ter comprado o ar-condicionado primeiro. Não, mas foi um investimento. Tem gente que pega o primeiro salário e gasta com o quê? Bebida, festa, entendeu? Não tô falando que é errado gastar com essas coisas, mas a gente tem que colocar tudo numa devida caixinha, né? Pensar no futuro. Eu sempre falo no meu perfil que tem muita gente aproveitando demais o presente e esquece que o futuro cobra. Aí chega lá com... Não vou falar uma idade, mas chega lá no longo prazo. Você tem que botar um equilíbrio, né? Sim. Porque se você não viver o presente, você também pode morrer no dia seguinte, digamos assim, né? Mas você tem que também pensar no futuro, porque você também pode não acontecer isso. Entendeu? Sim. Então você tem que aproveitar o presente e... Sim, fazendo as duas coisas. Botar sempre numa balança para poder aproveitar os dois. Exatamente. Acho que você fez bem isso, porque você guardou, fez ali, realizou seu sonho, depois mudou e agora você está com outro sonho, e que é um sonho que não é tão longo prazo e que vai realizar. E quando você realizar esse sonho que você está fazendo essa trajetória, acho que você deve aproveitar também, entendeu? Sim. Tipo, agora eu vou fazer qual o meu outro sonho? Pô, eu quero ir pra, sei lá, quero viajar pra Europa, etc e tal. Não vou gastar os 100 mil, óbvio, mas vou pegar uma parte disso aqui, né, e vou fazer isso aqui. Tô dando um exemplo, Sim. né, cada um com o seu sonho. Eu penso assim, por exemplo, eu sempre botaria pra viajar. Porque eu adoro viajar. Então, eu sempre botaria assim, nossa, se eu ganhar $500 mil, eu vou pegar tantos mil para viajar, o resto eu guardo, mas esses tantos mil eu vou viajar e gastar sem pensar. Cada dia que eu estiver lá, eu vou curtir sem pensar. Tá certo. O importante é o equilíbrio, não ser muito vida louca demais e pensar no futuro. Exatamente. Sim. Pô, muito obrigado, Emily. Foi muito legal aqui o podcast com você. Eu queria que você finalizasse dizendo tudo, suas redes sociais, tudo que tem aí no YouTube, aqui pra câmera, para o pessoal que assistiu aqui te seguir. Bom, foi um prazer estar aqui, essa conversa foi muito bacana. As minhas redes sociais todas são Emily Garbelotto, EMYL Garbelotto. E aí eu tô presente mais no YouTube, lá eu tô postando 3 vídeos por semana, e no Instagram eu posto mais bastidores, se você quiser me acompanhar de forma mais próxima. Bom, gente, muito obrigado. Então, deixa um like aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E é isso, muito obrigado. Boa noite, Emily. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.